A liderança do carro 71 do Sandro Tanuri, que aproveitou a escapada do Luciano Zangirolami. Já assume a ponta. Meu nome é Sandro Tanuri. Eu tenho 49 anos e esse ano eu completo 30 anos de automobilismo. Eu já corri de tudo que você possa imaginar. Comecei nos campeonatos de arrancada, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui para São Paulo. Comecei a correr de Speed 1600, que eram os Fuscas. Largavam 60 carros naquela época. Voltei para o Rio de Janeiro em 1996, final de 96, e comecei a correr no Grupo A Turismo. Era um Voyage, aqueles quadrados ainda antigos. Eu tive 3 títulos estaduais aqui no Rio de Janeiro, 97, 98 e 99. E no ano de 2000, eu entrei na Stock Car pela Stock Car Light. No meu primeiro ano em Campeonato Brasileiro, eu fui campeão empatado, mesmo número de pontos. E enquanto isso, o Sandro Tanuri dando uma aula de trajetórias limpas, corretas, mostrando exatamente todo o seu aprendizado ao longo do ano. Não da pista, porque a pista ele já conhece, praticamente nasceu para o automobilismo nesse circuito, mas seu aprendizado dos limites do carro. Não só os limites de aderência, mas os limites de resistência, principalmente nos pneus. Está com o carro perfeitamente na mão, carro super controlado. E isso é auxiliado, é propiciado pela vantagem que ele tem sobre o segundo colocado. Mas não nos esqueçamos que quem construiu essa vantagem sobre o segundo colocado foi ele. Não foi nada que lhe caiu no colo, não foi nada que lhe foi dado. Então ele está agora desfrutando de um conforto que ele mesmo se proporcionou. Depois eu passei para a Stock Car V8, Stock Car principal. E um acidente muito grave deu fim à minha carreira. Logo na corrida em que a Stock Car estreia mudanças para dar mais segurança aos pilotos, um acidente raro, na reta de largada. O pole position Chico Serra patinou na largada. Na disputa de posição com Antônio Jorge Neto, os dois se tocaram. Chico ficou de costas e foi atingido de frente por Augusto Faletti, Sandro Tanuri e Paulo Yamamoto. Eu ainda consegui continuar por mais alguns anos depois de me recuperar, mas nunca mais fui competitivo até que eu parei. Recentemente, eu voltei a participar dos Track Days. Sim, Track Day. Tem muita gente começando pelo Track Day e eu recomecei pelo Track Day. Aí, em 2019, comecei a montar esse Mustang que está aqui. E vim participando de Track Days, tendo muito sucesso, até que eu falei, cara, vou voltar a correr. Então eu começo no mês que vem na Open Paulista em São Paulo, que é uma categoria tipo Força Livre, onde eu vou disputar com outros monstros como esse. Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal da Bravos Performance. Hoje estou aqui com o Sandro Tanuri, um grande amigo. Na verdade, primeiro era cliente, acabou entrando para a família Bravos aí. E hoje é um grande amigo e a gente tem o prazer de patrocinar aqui essa bela máquina que ele vai contar um pouco a história para vocês, né? O Mustang, famoso Corcel GT, como ele apelidou aqui, esse V8 Muscle Car de corrida, literalmente. Então, Sandro, conta pra gente um pouco como foi o começo dessa trajetória com o Mustang, né? Eu lembro que você pegou ele bem original, ele veio aqui pra Bravos, a gente fez algumas transformações, a gente fez algumas correções de suspensão que você se interessou. Você chegou aí pra Curvelo com ele no Go Race Road, tava basicamente original, tinha coletor, escape, remap e alguma coisa de suspensão, né? Aquilo que a gente mexeu. E o carro já virou bem lá, né? Mesmo com o pneu original. Então eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa evolução desde o carro chegando original até o que ele se transformou hoje. Legal, bacana. A primeira coisa que a gente fez no carro, porque eu sabia que isso era importante, era fazer o chão do carro, né? Era fazer o carro fazer curva. Não adianta só ele acelerar nas retas se ele sair das curvas de forma muito lenta. Então, nós conversei aqui com o pessoal, com o Dário, com o Sérgio, trouxemos um kit da Ford Performance de suspensão e trocamos praticamente tudo. Trocamos mola, barra estabilizadora, diversos braços da suspensão e o carro saiu daqui pronto para o primeiro evento dele, que foi o Go Race Road de Curvelo. Eu tinha expectativa lá, conversei com várias pessoas que tinham experiência. Foi a primeira vez que eu andei lá, nunca tinha guiado lá, nunca tinha guiado um Mustang e a expectativa era virar 2,20 lá.
nós viramos 2,14 com pneu de rua, fomos o carro mais rápido disparado com pneu de rua e foi algo muito bacana, o carro ficou muito bom. De lá para cá foram feitas várias outras evoluções até ele chegar no nível que está agora, que é um nível full race car. E a escolha do Mustang, né? A gente vê que o pessoal pergunta muito, por que não um Porsche ou por que não outro carro? Por que a escolha do Mustang? A gente vê que você fala muito que é um carro pesado, difícil de equilibrar. Por que a escolha desse carro? Cara, isso foi engraçado, porque o que acontece? Eu queria comprar um Porsche. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha para comprar um carro dedicado para isso e fui avaliar o que eu podia comprar. Aí eu podia comprar um Mustang 2018 como esse, ou eu podia comprar um Porsche 911 Carrera S 2008. Eu fiquei com medo. 10 anos de diferença pelo mesmo dinheiro, por mais que o Porsche seja um tanque de guerra, a gente sabe disso, mas eu fiquei com medo. Então eu estudei o Mustang e descobri uma coisa que me interessou muito. O Mustang, até 2015, ele era conhecido como muscle car. Era apenas um carro de reta, ele não tinha dinâmica para fazer curva. E a Ford, em 2015 para frente, ela quis transformar ele num esportivo de classe mundial, um carro que pudesse ser vendido na Europa. E o europeu gosta de fazer curva. Então eles transformaram, tiraram o eixo rígido de trás, colocaram uma suspensão independente e fizeram o carro ter dinâmica. Aí eu falei assim, caramba, então o Mustang, além de tudo, é o patinho feio. Quando eu comprei, muitas pessoas vieram me falar assim, cara, você entende de carro, comprar um Mustang para andar em circuito? E eu ficava calado, deixa eles. Quando os resultados começaram a aparecer, eles começaram a ver, pô, calma aí, será que é o Sandro que faz essa diferença toda? Não é. Claro, eu faço uma pequena diferença em relação à média, ok, minha experiência, mas o carro faz muita diferença, o carro faz muita curva. Ele é pesado? Sim, ele é muito pesado. Para você ter uma ideia, ele agora, totalmente aliviado, com 370 quilos aliviado, agora ele pesa igual um Porsche de rua, todo montado com ar-condicionado e tudo, tá? Então, mas mesmo assim, quer dizer, agora eu estou de igual para igual, pelo menos no peso. E olha que 370 quilos é coisa pra cá. É muita coisa. Qual é o peso dele hoje em dia? Pode divulgar isso aí? Pode. É o seguinte, ele com o nitro pesa 1.430, sem o nitro 1.400. Bom, o carro também hoje em dia, ele tá sendo controlado por uma injeção programável, né? A Motec. Explica um pouquinho pra galera também como é que foi a escolha dessa injeção, por que a Motec e o que você está usando de câmbio também, que está casando com essa central standalone. Claro. O que acontece? Esse carro tinha uma eletrônica original muito engessada. Então, o câmbio, o motor e a suspensão eram controlados pela mesma ECU. Então, por exemplo, se a gente quisesse tirar a suspensão original e colocar uma de corrida, não podia. Porque quando você desligava a tomadinha do amortecedor, o carro entrava em modo de emergência e não andava, ok? Então eu sabia que eu tinha que trocar para uma injeção eletrônica programável, para eu ter independência de controlar o motor independente da suspensão. Aí, depois disso, nós tivemos problema com o superaquecimento do câmbio na pista. Esse câmbio, para arrancada, é perfeito, para andar na rua é perfeito, o câmbio original Ford de 10 marchas. Na pista ele aquece, nós queríamos colocar um câmbio sequencial. Para controlar esse câmbio sequencial, que é interessante, porque as marchas são trocadas em malha fechada. O câmbio, ele lê que você deu a ordem para trocar a marcha na borboleta, verifica que marcha está, corta o motor, troca para a próxima marcha, verifica se a marcha entrou, aí está a malha fechada, e aí sim religa o motor. Tudo isso em 20 milissegundos. Não é qualquer injeção que tem poder de processamento para processar isso. Então nós tivemos que colocar uma Motec. E hoje o carro tem todo o sistema Motec. Ele tem uma M150 controlando motor e câmbio, ele tem um PDM-30,
que é super interessante isso, é uma caixa de fusíveis virtual. Então o carro não tem nenhum fusível, nenhum relé. Uma caixinha virtual, porque é uma caixinha de 300 gramas e ela tem 30 relés em estado sólido, totalmente programáveis. Você coloca o laptop e você programa que hora ligar, que hora desligar, que amperagem aceitar. É muito bacana. A Motec e a Cyberx já está em outro nível de programação. Estão em outro nível, sim. No Brasil, nós temos muitas excelentes injeções eletrônicas brasileiras que, para controlar só o motor ou um outro câmbio em malha aberta, seria o suficiente. Mas para controlar o câmbio em malha fechada, não são suficientes. Eu tive que apelar para a Motec. O câmbio original desse carro é o Ford 10R80. Ele tem 10 marchas automático. São 3 overdrives e o resto são marchas úteis até a sexta, tá? Só que é o seguinte, para usar na pista, em circuito, que você tem que dar sequência de voltas, especialmente com pneu slick, o fluido aquece muito. O fluido da transmissão automática aquece muito. Então, o câmbio entrava em modo de emergência. Mesmo com o radiador do fluido, ele entrava em modo de emergência. A solução foi colocar um câmbio sequencial. É um câmbio mecânico, sequencial como de uma moto. Para cá todas as marchas sobem, para lá todas as marchas descem. No nosso caso sem embreagem. Sem embreagem. Só para sair a primeira marcha. Só para sair a primeira marcha. No nosso caso é um câmbio da marca Hollinger australiana, que nem a alavanca tem. É tudo com a borboleta atrás do volante. Então, ele tem as marchas todas escolhidas e escalonadas para o circuito de Interlagos, que é onde nós vamos andar, tá? A primeira marcha dá 100 por hora, a segunda dá 130, a terceira dá 160, a quarta dá 190, a quinta dá 220 e a sexta é um pouco mais longa, dá 260, tá? A gente espera usar todas elas no limite lá em Interlagos. Isso, era uma pergunta que eu ia fazer. Quanto você espera chegar na reta de Interlagos com esse carro agora, com essa relação de câmbio, nesse setup que tá? Com ele todo original, a gente chegava a 243 cavalos, 243 km por hora de GPS, 243. A gente espera agora chegar a 260. Alívio de peso, câmbio, o cardan é de alumínio. O cardan original é um cardan em 2 partes de aço, pesadíssimo. O nosso cardan de alumínio pesa 1/4 do peso do cardan original. A diferença é muito grande. É muito grande. É um tubo de 4 polegadas de alumínio 6061 T6, alumínio aeronáutico, semi-aeronáutico, vamos chamar assim. Interessante, é uma diferença absurda mesmo. E 260 GPS, né, que você está falando, não painel. 260 de GPS. E o freio, Sandro, o que temos de freio? O freio. Esse carro sai com freio de fábrica muito bom. Então, na frente, ele usa uma pinça da Brembo de 6 pistões e um disco de 380 milímetros. As pastilhas, eu uso a TechPads Racing e hoje eu estou usando um composto em desenvolvimento. Mas eu cansei de usar azul e funciona muito bem. Mas agora a TechPad está usando um composto novo e eu estou desenvolvendo junto com eles, tá? O freio traseiro é uma pinça da própria Ford, de um pistão grande e usa um disco de 330 milímetros. São todos discos flutuantes e refrigerados. O freio está bem ancorado então, né? Principalmente agora com 370 quilos a menos, vai fazer uma diferença absurda. Sim. Sim, e é legal porque assim, o pessoal fala assim, você melhorou a relação peso-potência. Não é só o motor que vai ter vida mais fácil com os 370 quilos a menos. O freio também vai ter uma vida mais fácil, a suspensão vai ter... O conjunto vai melhorar. O conjunto todo, porque é inércia, né? Você vem a 260 por hora com um carro pesadíssimo e quer parar, coitado das pastilhas. Ainda bem que a TechPads ancora o carro. Eu vi também que no carro você botou um tanque suplementar ali, né? Então, queria perguntar também como é que é o consumo desse carro na pista. Quanto que ele faz por litro, se um tanque vai dar para correr na Copa Open que você quer andar. Explica um pouquinho para a galera o que esse carro bebe. É interessante, porque cavalo anda, cavalo bebe. Não tem jeito. O carro tem 600 cavalos na configuração que a gente vai andar lá. Não tem jeito, vai beber. O tanque a gente usa o original, modificado por dentro para não dar falta nas curvas. Porque nas curvas o combustível vai todo para um lado ou todo para o outro e a bomba ficaria sem conseguir pescar. Principalmente com a força G desse carro, né? Que deve ser um absurdo. É estúpida. Então o que acontece? O tanque original tem 60 litros. Só que é o seguinte, a corrida tem 15 voltas. Só que ele faz 1 quilômetro com litro. 1
quilômetro com litro. Então, nessa corrida, ele vai gastar certinho os 60 litros. Aí a gente não tem nem combustível para sair do box e ir até o grid para largar e nem para voltar até o box. Então, nós construímos um tanque de 40 litros, que é um tanque suplementar, que por gravidade vai alimentar o tanque original. Então, agora com 100 litros a gente consegue completar a prova. Vai ser a conta certa, então, só para ele alimentar, para não pesar muito o carro, né? Suplementar, então, vai ser o cálculo exato para ele entrar no aquecimento. A gente sempre vai deixar sobrar um pouquinho. Eu vejo que você bota lá muita caixinha de pergunta desse carro. E o que é mais perguntado lá no seu Instagram, que eu vejo que tem bastante interação, né, engajamento. A galera gosta muito de você e do carro. Também não tem como não gostar desse gordinho fofo, né, gente boa. Mas o que é mais perguntado lá sobre você e o carro? Então, a coisa que mais me perguntam sobre o Sandro piloto e sobre o carro é a lasanha que eu faço. Cara! Uma vez eu caí na asneira de postar uma foto dessa lasanha. E qual é a coincidência? A galera começou a chamar esses carros mais antigos, já muito reformados, de lasanha. E eu não sabia o motivo. Eu vim descobrir agora recentemente. É porque os carros têm tantas camadas de pintura ao longo dos anos que virou uma lasanha cheio de camadas. Aí, por coincidência, chego eu, que adoro uma lasanha, as duas, não só os carros, como também a de comer. Tá aqui a prova. Só que eu sou um chefe de cozinha de prato único. O único prato que eu faço é uma lasanha. Eu caí na asneira de botar a foto. E, cara, o pessoal adorou. Então, eles são enlouquecidos para ver eu fazendo a lasanha. Eu vou fazer um vídeo, eu prometi isso e vou fazer um vídeo de eu fazendo a lasanha. Então, a maior curiosidade que as pessoas têm não é sobre o carro, não é sobre mim, é sobre a minha lasanha. Sábado, dia 30, estamos aqui para apresentar o carro, né? Vamos falar um pouquinho de 2021, quais são as expectativas ao longo do ano, de tempo, posição, concorrente. Claro. Nós vamos participar basicamente de 2 eventos. Um é um campeonato chamado Campeonato Paulista de Automobilismo na categoria Open Paulista. Largam mais ou menos 25, 30 carros. E o outro evento é o MBR, que é o Meet Brasil Race Time Attack, que é o maior evento de Time Attack e Track Day do Brasil. Nós vamos participar, vai ser no Autódromo de Potenza, aqui pertinho do Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais. A gente vai também. Todos nós estaremos lá. No Campeonato Paulista, o que acontece? O que eu quero? Eu quero ganhar, quero chegar em primeiro. Mas só que eu e todos os outros, todo mundo quer. Só que eles já estão lá desenvolvendo o carro deles há bastante tempo. Tem carros lá que são Stock Car de 5 anos atrás, que já foram aposentados como carros da Stock Car, e a pessoa, tem 3 desses. A pessoa comprou e colocou lá nessa categoria, porque é uma categoria que tem um regulamento muito permissivo, você pode fazer muitas coisas. Lembrando que o primeiro ano, né, de corrida oficial. É o primeiro ano de corrida oficial do Mustang, então é o nosso desenvolvimento. Então assim, primeiro, a gente quer completar as provas. Foi feito um trabalho muito bom para o carro ter durabilidade. Depois, óbvio, se a gente puder completar em primeiro, a gente vai agradecer. Sim. Mas o campeonato é feito de pontos. Então a gente tem que ir completando as provas e marcando pontos. Completando as provas e marcando pontos. No final, a gente pode, às vezes, não ter ganho nenhuma corrida. Mas e ser campeão. Porque a gente chegou em segundo ou terceiro em todas e os outros quebraram e tal, entendeu? Galera, vou apresentar para vocês aqui agora um cara que é um ícone no automobilismo há muito tempo, já fez e faz carros até hoje, os V8, Stock Car, marcas e pilotos, enfim, é um cara que monta projetos incríveis e é o cara que montou esse carro aqui, que também é um projeto para lá de incrível. Então esse é o Marquinho, Sandro já era conhecido do Marquinho, né? Vocês tiveram já grande parceria. Eu comecei a correr com o Marquinhos em 1996, quando eu voltei de São Paulo para correr no Rio de Janeiro. E ele fazia os voyages para mim. E assim... Voyage de marcas e pilotos. Né? Voyage de marcas e pilotos, aquele voyage quadrado antigo, 1996. E era engraçado porque eu era ruim de doer. E ele disse assim, olha, você pode ser ruim hoje, mas se você quiser não continuar ruim, tem que treinar. Então, ele que nunca foi piloto, mas que já passaram muitos pilotos ícones, até um grande campeão mundial de kart, que foi o Guga Ribas, passou pela mão dele, ele era o chefe da equipe que fazia o carro do Guga Ribas no Campeonato Brasileiro de Marcas, você tem ideia? E vários outros. E ele falou assim, cara, para você chegar no nível dos caras, você vai ter que treinar igual os caras treinaram. E começamos a treinar, fazer um monte de coisa, então eu me desenvolvi muito na mão dele. É um prazer, nesse reencontro com as pistas, eu sentar num carro que hoje é inteiro feito pelo Marquinhos e pela Motorfest. Pô, legal. Marquinhos tem uma experiência muito grande, até o
meu carro, a galera aqui da Bravos que faz track day também leva carro lá para ele fazer acerto de chão, bota na balança, alívio de peso. O Marquinho tá fazendo tudo aí pra gente, pra galera de pista. Então, se você também é aqui do Rio de Janeiro ou de fora e tem um track car, indica o cara certo para você fazer o projeto. Só trazer que ele abraça na hora. Não é? Motorfest Racing no Instagram, procura ele. Ele fala pouco, é italiano, tem essa cara de mal, mas ele é muito bom no que faz. Isso aí. Obrigado. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula aí do Sandro. É um prazer estar do lado de um piloto tão foda, literalmente, e um cara que prepara carro também, de ícones, de grandes pilotos do Brasil, tá aqui presente dentro da Bravos. Então, só agradecer pela oportunidade de conhecer, ter o Mustang aqui dentro e ter vocês aqui com a gente, que é um prazer enorme. Então, obrigado, Sandro. Tamo junto. Dário. Obrigado, Sandro, por permitir a gente patrocinar teu carro e toda a sorte do mundo nesse 2021. Muito obrigado. O prazer é meu. Eu tenho muito prazer em fazer parte da família Bravos. Um abraço para todos vocês. Vem para Bravos. Autódromo Nelson Piquet, tá beijando o carro o Sandro Tanuri. Ele já fez pole, já foi segundo, terceiro, quarto, quinto, liderou a prova de São Paulo, mas foi ganhar em casa, Sandro. Como é que foi? Queria agradecer primeiramente a Deus por me permitir deixar a cabeça no lugar. Na minha casa, eu passei o tempo todo levando o pau do Luciano. Chegou na corrida, Deus me deixou com a cabeça fresca. Eu tenho que agradecer a ele. A minha equipe, que meu carro estava maravilhoso. Minha família toda que está aqui, só isso, eu não aguento nem falar. Obrigado.